em Atos 12. E diante desse quadro a igreja se manifesta, não apenas com ações políticas, porque isso não é o caminho da igreja. O caminho da igreja é entrar com a ação de autoridade, na oração, autoridade na palavra. E como povo de Deus, precisamos manifestar a justiça de Deus. E que Deus é justo, é santo, é puro e não aceita essa imundícia e não aceita essas ações voluntárias do pecado que o mundo apresenta. Atos 12, vamos ler? Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Vou até o versículo 5, o texto realmente tem coisas muito interessantes, mas não dá para a gente pensar em tudo hoje. Vamos tentar meditar, pedir ao Senhor que nos dê entendimento, nos traga iluminação sobre esse texto. O texto é inspirado, agora a gente precisa ter a iluminação do Senhor para entender o que nele está, e é o Espírito Santo quem faz isso. Peça isso agora em oração. Pedir ao nosso querido Romário que está conosco, irmão, é Romário, né? Romildo, perdão, estou pensando no Romário da seleção, não tem nada a ver com você, né? É nada a ver. Vamos orar com o Romildo, perdão, Romildo, para que o Senhor nos dê essa iluminação sobre esse texto. Oremos, irmão. Oh, Deus. Oh, Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, a gente lendo o livro de Atos, a gente percebe que a igreja de Cristo, ela se desenvolve num clima de tremenda hostilidade. Então é muito comum você ver os líderes se levantando, os líderes religiosos, os próprios judeus, o povo, e aqui tem Herodes se levantando também. Esse é um outro Herodes, tinha tanto Herodes, o mal sempre tem lá suas descendência, então isso também era comum lá. Esse é o Herodes Agripa I, que está se levantando contra a igreja. Então a igreja está se desenvolvendo, ela está cumprindo o propósito do Senhor. Acabamos de ver a igreja em Antioquia, onde os cristãos são chamados pela primeira vez de cristãos pelos de fora, não pelos de dentro. Eram os cristãos, mas os que estavam em Antioquia olharam para as ações, atitudes, para a fé, para a disposição, para o envolvimento daqueles irmãos e falaram: esses são cristãos. E quando eles falavam isso, eles estavam dizendo: esses são os pequenos cristos, são os cristinhos, né? Que no original é assim, mas na verdade aqueles que estão fazendo o que Cristo fazia. Isso é ser igreja, fazer o que Cristo fazia, continuar perseverando naquilo que Cristo deixou para que nós fizéssemos. Por isso que ele deixou as ordens. Quando a gente vê tremenda hostilidade, me vem à mente Mateus 16:18, diante da declaração de Pedro, e o Senhor Jesus faz uma declaração também, que você é Pedro, mas eu sou a rocha, e sobre esta rocha, que sou eu, edificarei a minha igreja, diz Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto é o texto que está mostrando a igreja que vai ser organizada. A igreja está meio embrionária quando Jesus ainda está falando isso, e agora ele está declarando que a igreja será uma igreja que vai atuar, e as portas do inferno, as portas da morte, não poderão detê-la. Mas quando a gente olha para o texto de estudo, nós vamos verificar, nós certificamos aqui uma atividade do mal, uma atividade exterminadora contra a igreja. Primeiro porque os líderes estão sendo presos. Aqui está Tiago sendo preso, Pedro sendo preso, e Tiago e Pedro são colunas da igreja, são aqueles que o Senhor separa para estarem como líderes, à frente, para estar conduzindo
Satanás é que a igreja não prossiga na sua missão, anunciar o evangelho, resgatar vidas, trazer o amor, trazer a comunhão. Isso Satanás não quer mesmo, porque ele vem para trazer divisões. Por isso que ele cria essas festas do mundo, para as pessoas irem lá, beberem à vontade, se arrebentarem, matar um ao outro e trazer desgraça para a família. Quantos lares agora estão prejudicados por consequência dessa festa da carne, festa de Satanás que aconteceu aqui no nosso país? Por isso que este é o papel do inimigo. Mas como ele sabe que a igreja tem a missão, e a missão que o Senhor colocou para ela é uma missão que realmente muda, transforma o coração do homem, tira, resgata o homem das trevas, tira ele do time das trevas do diabo e transporta para o poder de Deus. Por isso Satanás trabalha sempre para que a igreja seja impedida. E como o inimigo trabalha? Funcionou agora, né? Como que o inimigo trabalha? Atacando a família, atacando os crentes, atacando os salvos, atacando aqueles que buscam ou declaram: eu vou servir a Jesus, eu quero viver para Jesus, vou consagrar minha vida a Jesus. Por isso que você não pode ficar brincando de ser cristão. Você que está fazendo parte da igreja, faça parte da igreja, independente do que você faz aqui. Você estaria aqui se não tivesse alguma outra ocupação para fazer aqui na igreja? Você viria, mesmo que não tivesse que tocar ou fazer alguma coisa? Teria que vir mesmo, porque se não viesse, você seria um crente meia boca. Você tem que estar comprometido com o Senhor, não com o seu empenho daquilo que você faz, daquilo que você toca. O grupo vai cantar, vou estar lá. Não, nós precisamos ter esse compromisso. E aqueles que têm um compromisso com o Senhor e faz o esforço para isso, são sempre perseguidos. Então, há um instrumento do mal chamado Herodes, buscando afirmação nesse governo nefasto, dominante, lançando mão de alguns da igreja. Para quê? Para que ele pudesse estar em alta. Na verdade, quando você vê o progresso do mal, há um progresso mesmo, há uma estrutura do mal tão grande, porque houve outros Herodes que perseguiram antes o povo de Deus, depois veio o outro, e cada um vai querendo colocar uma coisa mais séria para tentar impedir. Meu pai fez assim, ainda vou fazer pior. Isso aí é a descendência de Caim. Você vê lá a declaração dos descendentes de Caim, e um fala: Caim fez assim, eu vou fazer tanto mais. Não era isso? Porque o mal vai tendo progressão, vai aumentando. E por isso que a gente vê algumas coisas acontecendo na nossa sociedade, a gente fala: meu Deus, como que conseguiu fazer isso? Como que a pessoa consegue fazer um negócio desse? É a maldade se multiplicando. Por isso que a igreja não pode ficar indiferente em relação a viver a vida do Senhor Jesus, viver para a glória dele e viver comprometido. Porque aqueles, muitas vezes, que não são investidos da autoridade divina, que é o caso de Herodes, eles procuram o quê? Tripudiar em cima dos menos favorecidos, dos grupos marginalizados, porque a igreja era marginalizada na sociedade. Hoje ela é também. Talvez tem algumas igrejas que fazem aí o meio de campo, né? Aquela igreja que é toda colorida, que todo mundo gosta, tal. Mas a igreja genuína do Senhor Jesus, ela é perseguida, ela é marginalizada sim, ainda na nossa sociedade. Nesse tempo a coisa era muito séria. Mas qual era o objetivo de Herodes? Demonstrar um aparente poder, que ele estava no controle, que ele estava dominando. Versículo 2 diz o quê? Quem pode ler? Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. É interessante porque o que acontece com Tiago? Será que ele era assim, não tinha tanto valor na questão em relação a Pedro? Porque Pedro é lançado no cárcere. Na verdade, Herodes queria matar logo os dois para fazer festa, para todo mundo ver: o cara é poderoso, ele mata mesmo, né? Só que você vê que Herodes guarda Pedro lá no cárcere para apresentar no outro dia, que tem lá uma festa importante, e aí ele quer apresentar o troféu dele. Aqui, ó, esse aqui eu peguei, ele anda fazendo grandes coisas e milagres, está aqui na minha mão e eu vou matá-lo. Mas Tiago é morto à espada. Isso agradou o povo, diz o texto, que isso foi bom. Os judeus, essa raça ruim de judeus aqui que não se converteram, eles acharam legal esse negócio, e Herodes falou: isso funciona. Se eu matar uns cristãos aí, eu vou pegar fama. Que
coisa, isso é uma obra das trevas. A declaração, meus irmãos, que o inferno não prevalecerá contra a igreja, não significa que não passaremos por circunstâncias de perigo e até de morte. Hoje tem cristãos como Tiago sendo mortos, e de maneira muito cruel, em países que nós nem sabemos onde é, em continentes que nós nem conhecemos, nem temos talvez informação. Mas hoje, é só entrar lá no Facebook, no YouTube, você procura lá a igreja perseguida, você vai ver centenas de corpos queimados, você vai ver crianças decapitadas, você vai ver tudo isso por causa da obra do diabo, da perseguição. Então, quando se fala que o inferno não prevalecerá sobre a igreja, não significa que não vamos ter problema. É ilusório, é equivocado o pensamento de que como crente estou em Cristo, estou livre de tudo, não vou passar isso aqui. Não existe isso, irmão. Porque, na verdade, se você for ver mais adiante, você vai ver que o inferno não prevalece mesmo sobre a igreja de Cristo. Agora, algum crente ser morto, tem derrota nisso? Não tem, meu irmão, porque já está salvo. Eu posso imaginar Tiago sendo morto à espada antes de morrer. O que passava na mente de Tiago? Eu fui tão bonzinho na igreja, o Senhor agora vai deixar eu morrer desse jeito. Ele não pensou isso não, meu irmão. Ele estava dando glória a Deus, porque ele estava morrendo por amor a Jesus Cristo. E estava já na glória, como Estevão ser apedrejado, morte tão terrível, e ele glorificando a Deus ali no final. Logo no Lucas 22, 53, você dando um pulinho lá, todos os dias, Jesus está dizendo lá, todos os dias eu estava com vocês no templo, quando ele é preso, lá no Getsemane, não estendesse as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Está registrado lá, Jesus está dizendo, este agora é o momento das trevas, esta é a hora, este é o poder das trevas. A versão King James diz, quando as trevas reinam. Então haverá momentos na nossa vida que as trevas vão reinar. Não as trevas que estão em mim, as trevas que vêm contra mim, que é a obra do maligno. E em alguns momentos Deus vai permitir ou não. É meio complicado você entender isso, que Deus vai permitir as trevas atingir a minha vida ou a sua vida. Se você tem dificuldade de entender isso, é só ler o livro de Jó, você vai ver que Deus vai permitir mesmo. Permitiu. E não foi uma coisa tão suave na vida de Jó. Todos os 10 filhos foram ceifados. Devia a mulher junto. Eu brinco nesse negócio, né? Porque a mulher ainda ficou, Deus ainda deixou a mulher para lá ficar falando as besteiras em cima de Jó. E Jó ainda doente, toda aquela enfermidade, tinha que aguentar tudo isso. Talvez fosse um crente hoje, morria de depressão, né? Não com uma ferida, mas estou depressivo, vou morrer de depressão. Tem crente hoje com depressão. Que negócio é esse? Tudo bem, crente passa depressão, né? Agora ficar na depressão afundado lá, isso aí é crente mole. Não crê no poder do Senhor. Estou sendo duro? Porque eu não vi nenhum amém, então acho que eu fui duro demais. Diante da prisão de Jesus Cristo, Pedro fere o soldado. E Jesus adverte a Pedro, não é isso? Pedro vai lá e acha que vai resolver a situação. A explicação para essa ação criminosa de Herodes contra a igreja é a hora das trevas, quando as trevas reinam. Só que aí, as trevas, a ação do maligno, ela tem um momento, porque ela está também a serviço de Deus. Outra coisa difícil da gente entender, né? As trevas estão a serviço de Deus, porque se a gente não entender que é assim, nós vamos dizer que o diabo tem autonomia para fazer o que ele quer, e é mentira isso. O diabo não faz o que ele quer quando ele quer, ele só faz se Deus permitir que ele faça. Você crê nisso ou não? Então o diabo está a serviço de Deus, irmãos. Cuidado para dizer que vão dizer, o pastor ensinou um negócio errado. Ele está mesmo, porque se a gente acreditar que o diabo tem autonomia para fazer o que ele quer, meu irmão, então nós não temos um Deus todo poderoso. E o meu Deus é todo poderoso, e o diabo não vai fazer o que ele quer, ele faz quando Deus permite que ele faça. Contra a minha vida, contra o meu lar, lá no meu casamento, Satanás mete o dedo lá porque Deus às vezes permite. Talvez tenha as minhas falhas, claro, isso inclui, mas Deus permite isso. Então, a pergunta é a seguinte: como deve agir a igreja diante de um quadro explícito de extermínio? Porque isso aqui é um extermínio. Matou lá a espada, já está guardando o outro para matar no outro dia. Então começou a ceifa, estamos matando todos os crentes. Como agir? Como devemos agir? Talvez a gente possa entrar naquela de conformidade. Acabou, não há mais o que fazer, agora é só morrer. Tem crente que já está querendo morrer sem fazer nada para Deus. Imagina se passar por um negócio desse. Tem uns crentes mole, uma
uma bancada de crente mole aí que está muito dura a vida. Não faz nada para Deus. Não faz nenhum trabalho para o Senhor. Só porque tem umas lutas lá em casa, porque não dá para terminar a casa, porque não dá para comprar isso, aquilo. Essa vida aí é melhor morrer. Crente mole esse, hein? Não fez nada para Jesus, já quer morrer. Nesse caso é bom que morra logo, porque fica aí não faz fazendo nada, atrapalha todo mundo. Vamos adiante. Algumas ações que sugere o texto que nós podemos observar. A primeira ação, sabe, que eu vejo nesse texto é o seguinte: esforço na manutenção da tarefa confiada. A igreja, a despeito das ameaças, a despeito do perigo. Tem perigo, vai ter isso aqui, não interessa, eu vou adiante. Eu sou a igreja, Jesus me deu a ordem foi me dada pelo Senhor Jesus. Eu não estou fazendo o programa missionário evangelístico da Comub, eu estou fazendo a obra do Senhor Jesus. Se é pelo programa missionário evangelístico da Comub, amém. Se não for aqui, vai ser de outro lugar. Então eu preciso me esforçar em manter essa tarefa que foi confiada a mim, independente do que vem à minha vida. Está disposto a isso ou não? Vou perguntar de novo, está disposto a isso ou não? Parece que os crentes estão de cinza hoje também. Também assim, crente não pula carnaval. Pulou o carnaval, né? Pulou, não foi. Mas parece que estão morrendo aí, não pode? Tem que ficar esperto. No capítulo 11, 27 a 30, você vê aqui, nós já estudamos isso. Houve uma palavra profética ali, alertando o mal que sobreviria. Uma grande fome em todo o mundo romano. Profeta Ágabo, volta lá no texto, você vai ver. Esse profeta também profetizou sobre Paulo lá na frente, mas ele fala que vai vir uma grande fome sobre todo o mundo romano. Herodes está abusando do poder com ações, ele agia como um demagogo, ele está agindo com demagogia, ele está fazendo as coisas para se autopromover em cima, e ele está fazendo isso usando os cristãos, prendendo os cristãos, mandando matar, maltratar, ação maquinada pelo inferno. E isso ocorre justamente durante o quê? Festa da Páscoa. Percebeu como o inferno se levanta? Porque a festa da Páscoa é uma festa que lembra o quê? Vamos lá, história, um pouquinho de história para nós levar. Então lembra do quê? Saída do povo do Egito. Libertação. Lembra a libertação. Lembra a mão forte do Senhor derrotando um déspota chamado Faraó. Um maluco, um doido que quis peitar Deus. Mais um outro doido que está aqui se peitando Deus. Nós não vamos terminar esse negócio hoje não. Depois você vai ver o que aconteceu com esse cara. Você vai depois ler, você vai saber logo. Mas é assim, se levantou Faraó pensando que era o Deus. Só que ele não sabia. Claro que é um homem natural, não tem um espírito, não sabe, não conhece, não vê Deus, mas lá está Deus. E lá está Deus manifestando-se ao seu povo, pequenininho, marginalizado, um povo que é escravo, mas esse povo tem um Deus todo-poderoso. Essa é a diferença, e quero que você pense sobre isso, meu irmão, servo do Senhor Jesus, membro dessa igreja. Não importa o que digam, o que falam sobre a sua vida, você tem um Deus que é todo-poderoso e age em teu favor. Então para de ficar com medo de circunstância, de pessoa, de política, de governo, de situação de futuro. Para de ficar com medo que esse negócio não... O que vai ser depois? Como vai ser? Por que você está preocupado com isso? Deixa, o Senhor está cuidando da sua vida, meu irmão. Ele está cuidando e você nem sabe o quanto Ele está cuidando de você. Você não percebe isso. Eu acho que isso é a falha nossa, de nós não nos atermos e não percebemos o cuidado de Deus por nós totalmente. Esse feriadão aí a gente sai, alguns vão passear, a turma que foi para Pedra Bela lá, não é? Era Bela a pedra ou não? Então, foram lá na Pedra Bela, viajaram, hoje o pastor postou lá, estamos chegando, daqui a pouco ele postou, chegamos, glória a Deus, na viagem, foi a van, o Antônio, né? O Antônio foi lá dirigindo mais os carros, os irmãos foram e voltaram, não aconteceu nenhuma obra mal. Então isso é o quê? Isso é o Senhor cuidando. Não estou dizendo que o Senhor não cuidaria se acontecesse alguma coisa, Ele estaria também no cuidado, não? Viajei também com a minha amada, nós fomos para uma cidade do interior, e fomos e voltamos na paz, na alegria, e não houve nada, e nem vimos, graças a Deus o Senhor não permitiu que víssemos nada de ruim pelo meio da estrada. Mas o que é isso? É o cuidado do Senhor por nós. Então,
quando estamos procurando fazer e cumprir os propósitos do Senhor, sempre haverá uma atividade maligna tentando nos frear. Deus te deu um dom, Deus te deu capacitação. Aliás, todo crente tem capacitação do Senhor, porque o Espírito Santo habita em você. Você tem capacitação do Senhor. Tem dons do Espírito Santo para você, capacitando você para fazer a obra do Senhor. Vai descobrir, vai correr atrás, vai orar, vai pedir para o Senhor revelar, pede alguma coisa para Deus que Ele vai te mostrar. Agora não fica parado aí não. E por você, quando você percebe que tem essas capacitações e começa a se dispor, então o inimigo vai começar a se levantar mesmo, porque ele quer neutralizar a ação da igreja. Justamente essa é uma tarefa constante das trevas. Então os sabedores que não existia nenhuma atividade maligna que podia impedir essa ação da igreja de Cristo, é que o inimigo se levanta, e ele pensa que vai conseguir. E como servos fiéis do Senhor Jesus, estamos cientes da nossa tarefa no mundo, ou não? Temos que estar bem cientes da nossa tarefa no mundo e não perder tempo. Então a primeira ação qual é? Esforço na manutenção da tarefa. Vamos continuar a obra que o Senhor confiou a nós? Temos que fazer, porque se nós não fizermos, meu irmão, Deus vai levantar outro para fazer, mas que você seja essa pessoa. Uma segunda ação, está aqui, ó. Diante da tentativa de neutralizar a obra do Senhor, a igreja deve reagir com uma arma letal. Entenda bem o que eu vou dizer, senão você já vai pensar que a igreja vai sair com terrorismo. Não é nada disso. Versículo 5, qual é a arma letal aí? Vamos lá. Qual é a arma letal? Oração. Eu não sei se cabe legal esse negócio letal, porque quando a gente fala letal é para acabar, para destruir, para arrebentar, né? Mas eu acho que é assim. Oração é uma arma poderosa ou não? É a arma que a igreja tem. É a arma que o crente tem. A esposa que ora, ela tem domínio sobre a situação da tua casa, mesmo que o marido beba, encha a cara. Ela ora, Deus põe a mão. E aquele sujeito vai ficar na dele, porque Deus não vai permitir. Eu lembro da irmã que chamou a gente para lá na casa dela, porque o cara tomava todas, né? Ele tomava com farinha, com mandioca, ele tomava tudo, né? Era cachaceiro mesmo. E o homem era assim, tinha o sistema dele, biotipo dele era daquele que bebe e não cai, sabe? Ficava assim, o cara não ficava, porque tem uns que bebem pouquinho e já se arrebenta, estrala no chão. Mas ele não, ele bebia e ficava daquele jeito. Mas você sabia que o cara estava cheio de, se riscasse um fósforo perto, era perigoso. Então, e esse cara bebia, e essa irmã falou: pastor, precisa orar lá na minha casa, pastor. Tá bom, vamos lá orar. E acho que eu fui com a esposa, a gente fez umas orações pelas manhãs lá na casa da... E a irmã cria que o Senhor podia fazer obra no marido dela, e a gente foi orar lá com ele. E a gente conhecia bastante essa pessoa, era amigo nosso, tudo, só que ele era daqueles de chutar mesmo, chutava à vontade. E um dia ela falou para nós que aconteceu algo interessante depois que nós oramos aquele período, que um dia ele foi abrir lá a danada lá, a garrafa, e quando ele foi beber, ele não conseguiu beber, ele virou toda a cachaça lá na pia, jogou fora. Um bebum jogar cachaça fora é porque a coisa está feia, né? Poder da oração. O cara não conseguia beber. Irmãos, é isso que acontece. Pessoas viciadas falam: eu tenho vício, ora, meu irmão, que Deus tire esse negócio aí. Não consegue, falta oração. Porque oração é arma poderosa, e não podemos deixar de orar, clamar. Eu não estou falando às vezes você ficar de joelho, orando o dia todo, a noite toda, não é isso. Faça lá suas orações, clame ao Senhor, mas você pode clamar ao Senhor onde você está andando, viajando, porque Paulo fala orar em todo o tempo. O que significa isso? É ligar seu pensamento ao Senhor. Você está orando o dia todo ou não está? O que é orar? Estão orando em silêncio agora, ninguém responde. O que é orar? Falar com Deus. E como que eu falo com Deus? Eu não preciso abrir uma porta, eu não preciso subir num lugar, eu não preciso ficar fazendo lá umas sessões. Baixa aí, Deus. Não é, graças a Deus que eu não sou espírita, não baixou nada aqui, né? É só abrir o meu pensamento, porque o Senhor já habita no meu coração. Onde eu estou, eu clamo, eu oro no volante, eu oro lá em casa, eu oro fazendo as coisas na minha casa. Tudo isso é oração. Orar em todo o tempo é isso. E a oração tem poder.
Tem poder. E agora, muita oração, muito poder. Cuidado com esses negócios aí, que também tem umas coisas meio esquisitas aí, tá? Porque a pessoa pensa que o muito orar é muito poder. Não é, não. Tem gente que ora, os caras oram lá no muro da lamentação, ora e não resolve nada, né? E as bombas caem e matam meio mundo lá. Então, não é muito orar. É orar com o coração. É orar com sinceridade. É orar com o coração entregue diante do Senhor, reconhecendo que Ele é Deus poderoso. Amém? Então a igreja de Cristo deve prosseguir na missão confiada por Jesus em relação ao mundo. Nós temos tarefa em relação a esse mundo, não se importando com regimes monopolizadores de Satanás, porque esses vão ser desbaratados. O regime do maligno vai se levantar, ele vai monopolizar, e essa é a ideia dele. É isso que está fazendo Herodes. Eu sou imperador aqui, eu sou o maioral, então eu estou no controle. Pensa que está no controle, porque a igreja está orando. Por isso que a igreja não pode deixar nunca de orar. A igreja tem que orar, porque lá em Mateus fala: tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Liga seu marido no céu, você vai ver o que vai acontecer com ele. A igreja de Cristo não pode deixar de usar essa arma letal. Liga a esposa teimosa também lá no céu, que você vai ver o que Deus vai fazer com ela. A igreja de Cristo não pode deixar de usar essa arma letal. Liga o filho desobediente lá no céu, que você vai ver o que Deus faz com ele. Ele pode aprontar, daqui a pouco vem todo arrebentado. Como é bom quando Deus arrebenta uns caras assim, sabe? É legal isso aí. Que é melhor vir arrebentado do que ficar inteirão no inferno, concorda? Que venha só os pedaços. Porque Deus faz esse negócio. Aí, agora tem que ter... Sabe, a gente tem muito esse negócio de ficar lamentando na vida. Meu irmão, que crente é esse que fica... Ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas Deus está esperando de você uma postura. Não esse lamento miserável. Para com esse negócio. Que crente calça frouxa é você? Desculpa, calça frouxa. Mas é assim mesmo às vezes. Agora tem uma característica da oração. É a oração... O quê? Vocês não estão lendo texto, só fica esperando eu mostrar lá no coisa? Que brincadeira. Ah, eu não vou mais mostrar esse negócio não. Oração fervorosa. O que é oração fervorosa? Tem um hino antigo do tempo meio da minha esposa assim, né? Do irmão Antônio. Tempo do Tiago. Em fervente oração vem o meu coração na presença de Deus derramar. Esse hino foi muito cantado, esse hino. E ele fala de oração fervente. Não fala de oração morna. Não fala de oração café com leite. Não fala de oraçãozinha de interesse. Fala de oração fervente, oração pegando fogo. Tem que ser oração fervorosa. E é isso que a igreja está fazendo aqui. Pedro ficou detido na prisão, preparado para ser morto, porque Herodes ia matar também Pedro. Mas a igreja orava. Há um texto, o que diz a sua versão aí? Orava como? Intensamente. Tem outra versão? Incessantemente, intensamente, o que mais? Com fervor. Então, a oração, logicamente que os cristãos estavam com medo de que Pedro fosse morto, então eles oravam. Quando a gente está numa situação de perigo, ou numa iminência de perigo, de morte, alguma coisa, a gente ora mais forte, não é? Por isso que eu acho que o crente tem que estar sempre nessa situação, porque se não tiver, não ora. Quando é que você ora com fervor? Quando você sabe que tem perigo, não é? Quando a gente sabe que pode acontecer alguma coisa. Então nós oramos com fervor, e logicamente é isso. Eu estava observando numas anotações, e a Bíblia Vida Nova, do pastor Shedd, traz uma nota homilética sobre os poderes do universo. E ele citou o primeiro, o diabo. É um poder que está no universo. A Bíblia diz que o mundo já no maligno, então há um poder maligno que domina nesse mundo. Não tem todo o poder, mas está dominando. Por que tanta desgraça? Por que tanta coisa acontecendo? É o diabo. Então o maligno, o que ele está fazendo? Usando Herodes Agripa como seu instrumento real, limitado, mas está usando. É Satanás que está fazendo isso com a permissão de Deus. Agora, o outro poder, que é o poder maior, que é o poder de Deus. Agora, o mundo vê diabo e Deus empatado, bem e mal.
yin yang, como é que é o negócio lá? Então esse troço de falar que o bem e o mal está empatado. Isso é o relativismo que o mundo apresenta. Isso é exatamente porque o mundo não crê no Deus absoluto. Por não crer num Deus que é absoluto e tem todo o poder, coloca-o no mesmo nível de deuses falsos e até no mesmo nível de Satanás. Mas Deus, quem Ele é? Ele é infalível com todo o recurso. Quando o recurso humano falha, Deus não falha. Deus nunca falha, nunca falhou e nunca falhará. Mas Tiago foi morto, e daí? Deus falhou? Tiago foi para o inferno? Então Deus não falhou. O fato do crente ser morto não tem derrota, meu irmão. Se você pensar nisso, morrer, como disse Paulo, é o quê? É lucro. Viver, tá ganho meu viver aí, porque Deus está comigo, mas se eu morrer, é lucro. Então temos que viver a vida nesse sentido, baseando a nossa vida sempre nessa situação. Agora um terceiro poder que pastor Chad apresenta é o poder da oração. Essa é a divisão homilética que ele fez, o texto, e ele coloca aqui esses três poderes agindo. Então o poder do diabo está agindo aqui na pessoa de Herodes, sim. O poder de Deus está agindo aqui, sim, porque a igreja está orando. Mas há um terceiro poder que nós esquecemos, por isso que nós ficamos sempre capengando, porque nós esquecemos esse terceiro poder que foi dado a nós, que é a oração. E esse poder está na mão da igreja de Cristo Jesus. Irmão, presta bem atenção no que nós temos em nossas mãos. O que você tem como instrumento para você prosseguir, vencer. Não estou dizendo para que você ore para nunca mais ter problema. Isso não é oração de crente. Oração de crente é orar para que Deus cumpra o querer dEle, a vontade dEle, não importa o que venha sobre a minha vida. Se Deus me colocar numa UTI, com um tubo para tudo quanto é lado, para que eu esteja orando lá, para que alguém seja salvo, eu não estou nem aí. Que Deus faça isso comigo. Pode fazer com você ou não? Porque a gente tem tanta preocupação com as coisas dessa vida que a gente muitas vezes está dizendo: Senhor, ó, não faz comigo não, que se fizer isso comigo vai complicar. Minha filha está pequena, meu marido não é crente ainda. Deixa Deus agir, meu irmão. Sabe qual é o maior impedimento para Deus agir? Você sabe não? Sou eu mesmo. É você. Porque Deus... Por que eu falo que nós somos impedimento? Porque às vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço. E Deus não vai forçar a barra não. Ele vai esperar, porque Ele é paciente para isso. Mas Deus já podia ter resolvido muitas coisas na sua vida. Você crê nisso ou não? Você que está atrapalhando. Então saia dessa postura de crente meio, sabe? E começa a orar conforme a vontade de Deus. Começa a andar segundo os ventos de Deus. Pega a onda do Espírito, para pegar a palavra do cara lá, não sei quem falou esse negócio. Vamos surfar na onda do Espírito aí, né? É a igreja do Bola de Neve. Mas a questão é que a gente precisa entender que a oração é um poder, ela é poderosa. Quando a oração é poderosa, ela tem três aspectos. Primeiro, a oração poderosa é uma oração unida. Estamos orando juntos. Aqui está dizendo que Pedro estava preso, mas a igreja orava incessantemente, intensamente, fervorosamente. Então a igreja precisa aprender a orar em concordância. Sabe o que é orar em concordância? Tem muita gente que às vezes não entende que é oração de concordância. Oração de concordância é quando um irmão está orando e todo mundo está confirmando que o irmão está orando. E tem gente que acha que quando a gente ora assim a gente não tem fé. Geralmente alguns crentes meio fervorosos lá fora falam: essa igreja, os irmãos nem oram, né? Porque um está orando e está todo dizendo: amém, Senhor, cumpra a tua vontade. Um está orando e todos estão com essa oração em concordância. Agora, se nós vamos levantar um clamor aqui, até aí a concordância, sabe por quê? Vamos orar pelo irmão que está lá na UTI, perigo de morte, tal, então vamos todos clamar por ele. É um clamor, é concordância ou não? Estamos todos orando no mesmo propósito. Agora, eu estou orando aqui por uma coisa, o irmão lá ficou orando por outra, outro orando por outro, todo atravessado. Que igreja é essa? Aí fala: não, mas Deus entende. Pera aí, irmão. Deus ouve sim, mas está bem bagunçado o negócio ou não? Para que é a igreja? É corpo. Você já viu no seu corpo um órgão querer: não vamos fazer isso não, vou fazer diferente. Tudo está ligado aqui. Tudo está
Entrou pela minha boca, todos os órgãos lá dentro vão trabalhar em conjunto. Porque se um resolver fazer o contrário, quando o senhor fígado começa a dar para trás, o que acontece? Você fica mal, né? Todo o corpo sofre. E é isso que acontece na igreja. Quando um resolve fazer o contrário, não vou orar assim, epa, deu bagunça, virou bagunça o negócio. Então oração tem que ser unida. Segundo aspecto da oração, tem que ser o quê? Ardente. E eu não estou falando aqui de oração ardente de gritaria, meu irmão, porque se fosse para gritar, a gente pegava os caras do carnaval, pronto, aí dava certo. Orava que nem os caras lá do carnaval. Não precisa. Oração ardente é oração que tem que ter fé. Senhor, nós, teu servo, cremos, cumpra, Senhor, o teu querer. Cremos que tu vai fazer. Isso é fé. Coloca a tua fé e não precisa gritar para isso. No meu pensamento eu faço uma oração ardente, fervorosa. Não é? E é isso que você tem que fazer. É lógico que às vezes alguns crentes precisam ouvir uma palavra assim, porque tem crente que fala assim, tem que fazer uma oração forte aí, porque o negócio está feio, né? Mas oração não tem nada a ver com força, com grito, com postura. Oração ardente é oração que vem como fruto da tua fé, que Deus é todo poderoso e pode fazer isso. Então ore ardentemente. Mas uma oração tem que ser também definida. Foi o que eu coloquei aqui. Qual o propósito? Qual o objetivo? É a mesma coisa para o jejum. Vou jejuar. Por que você vai jejuar? Não, eu quero jejuar. Está errado. Está errado. Porque Jesus falou que tem que ter propósito quando você vai jejuar. Não é? Tem que jejuar com propósito. Não, porque tem gente que quando é para conseguir alguma coisa é jejum para lá e para cá. Quando é para fazer a obra ninguém jejua não. Mas quando é para conseguir, eu preciso do meu carro, então eu vou jejuar. Preciso da minha mulher, minha esposa para me casar, vou jejuar. Então jejua que é uma beleza. Mas quando é para as coisas assim não jejua não. Vai de qualquer jeito. Que relaxa isso, não? Mas irmãos, a oração, Tiago 5,16, quem lembra desse texto? Tiago devia saber que é o livro. Se não lembra, abre lá. É a parte final do versículo. Vamos lá. Tiago 5,16, a parte final. Vou começar a distribuir tablet para essa igreja para ser mais rápido. Não saiu o negócio? Olha, foi curto o negócio aí. A oração... Ok, a versão... Que versão é essa? Logo vi. Então, a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração feita por um justo tem muito poder em sua eficácia também, não é isso? Mas é isso, a oração do justo e obediente está tudo ali, correto. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem é o justo? Quem é o justo? Quem é o justo? Fala aí, irmão, eu sou o justo. Por Jesus Cristo. Você é pecador? Sou, mas eu sou justo. Porque Jesus Cristo me justificou pelo sangue dele, amém? Então, você pode orar e a sua oração é poderosa e eficaz. Irmãos, a gente não sabe o poder da oração. A rainha Maria da Escócia, ela concordava inteiramente com Tiago nesse ponto, porque ela declarava o seguinte: não temo nada a não ser as orações de John Knox. John Knox foi um reformador da igreja naquele país. Um homem que a sua piedade, a sua simplicidade, a sua sinceridade e a incansável esforço para transformar os escoceses em um povo santo deram razão à rainha. Eu não temo nada, mas quando John Knox ora, aí eu tenho medo. Isso é um cristão comprometido com oração. Isso é viver a vida de oração. Irmãos, eu queria que a gente realmente tirasse um pouco essa ideia de que oração tem que ser aquela coisa meia, sabe, como se diz, forçada, né? Aquela coisa que você tem que ajoelhar para orar. Tem muita gente que faz isso ainda hoje em dia, né? Se não orar de joelho, a oração não funciona. Tem gente que coloca isso como... É lógico que você se ajoelhando, você está se prostrando. Tem pessoas que deitam, colocam o rosto no chão, isso vale. Claro, você sabe da sua necessidade. Agora não tem que ninguém determinar. Se orou, como é que você orou? Eu orei debruçado lá. Então Deus já ouviu, já está mandando a resposta.
O cara pode debruçar lá e orar e Deus não responder nada, meu irmão. O cara pode ajoelhar e ficar meia hora, 1 hora orando e Deus não responder nada. Porque não é conforme eu me posiciono. Porque a posição, o genuflexo aí que Deus quer não é físico, primeiramente. É do coração. O povo fez um cultão lá no templo de Jerusalém. O sacerdote está lá, ali, todo mundo cantando, lendo a palavra, estava um cultão daqueles. Daqui a pouco está Ana orando lá a Deus, mal entendia o que ela falava. A oração da Ana foi atendida, não foi? Então não é essa questão do cultão, não é essa questão de orar forte, é questão de nós nos colocarmos diante do Senhor com um coração sincero, porque é um coração quebrantado e contrito, diz a palavra, que Deus não despreza. Por isso que a rainha Maria da Escócia, ela pôde perceber isso. Meu irmão, esse texto é muito gostoso para a gente estudar, então eu não vou prosseguir agora, vamos prosseguir depois. Porque na noite anterior à igreja orando, Herodes já tinha resolvido submeter Pedro a julgamento. E Pedro estava dormindo. 2 soldados com as algemas e sentinelas montavam guarda na entrada do cárcere. E depois, no versículo 7, a gente começa a ver a ação do Senhor. Vamos prosseguir nesse estudo na próxima quarta-feira, mas eu queria que você lesse esses textos para você ver que a oração pode. Eu queria só que você guardasse essa lição hoje. A oração é uma arma poderosa que você tem, que Deus colocou nas tuas mãos. Nunca esqueça isso. Tudo que você ligar aqui, isso quando eu falo de ligar é oração conjunto, o povo de Deus orando no propósito. Mas a sua oração lá, no seu lar, a sua oração pela sua família, a sua oração pelos seus familiares não crentes, por aqueles que estão perdidos, ela tem poder, meu irmão. Então não deixa de orar. Quando vai acontecer? Por que você está preocupado com isso? O quando não compete a você. Deixa o quando na mão de Deus. Como? Deixa na mão de Deus. Só ora, só clama e espera, porque o tempo do Senhor vai acontecer o que o Senhor preparou. Então confia nisso, igreja. Vamos prosseguir, temos muito a fazer até que Cristo venha. Então não vamos desistir fácil. Não vamos nos deixar nos enrolar pelas coisas dessa vida. A vida é muito breve. Não fique pensando só em você. Pense naquilo que Deus colocou você para fazer. No seu trabalho, na sua profissão, naquilo que você faz, você precisa ser bênção, porque Deus te colocou aqui para ser bênção. Se não é bênção, é maldição, meu irmão. Então seja bênção. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Ó Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és Deus fiel. Tu és aquele que age, ó Pai, em favor do Teu povo. Tu és aquele que está preocupado, ó Pai, em fazer a obra a partir da fé, da disposição de cada coração. Mas a obra que o Senhor já estabeleceu para ser feita, ela vai ser feita. Pai bendito, se não for através de nós, Tu vai levantar homens e mulheres para fazer. Mas queremos estar totalmente envolvidos nesse projeto. Não nos deixe fora, ó Pai, daquilo que Tu tens para fazer, como disse a Tua serva, ó Pai, missionária. Queremos estar envolvidos na Tua vontade e no Teu querer, porque sabemos que a nossa vida só terá significado se vivermos em obediência à Tua palavra. Pai, faz de nós instrumentos poderosos para exaltar, glorificar, honrar o Teu nome, fazer o Teu nome conhecido a cada instante, ó Pai, neste mundo que anda em trevas, nesse mundo que anda, ó Pai, perseguido pelas obras do mal, e nós queremos mostrar que há saída, há vida, há solução, há alegria, há vitória, no nome poderoso de Jesus. Senhor, a começar com a nossa vida, não permita que sejamos cristãos que não tenha nenhuma importância, mas que a nossa vida seja relevante nessa sociedade, e que nós venhamos manifestar o Teu poder com o nosso agir, nosso viver, nosso falar. Cumpra o Teu propósito, Pai, em cada coração. Eu clamo a Ti, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém.